Então, o meu capítulo é sobre adaptação e fidelidade, foi escrito pelo David Johnson, e logo de partida a gente já fica sabendo que a fidelidade é um dos conceitos mais nebulosos e questionados dentro dos estudos de adaptação. Pode passar, Silvia. Mais um clique. Então, obrigada. Tradicionalmente, né, o conceito de fidelidade se refere à medida em que um determinado objeto estético, que normalmente é um filme, reflete o entendimento fiel da sua fonte, que em geral a fonte é um texto literário, né? Pode ser um romance, uma peça, um conto. Na elaboração dessa análise do estudo da adaptação, duas reações têm sido usuais. Uma de comparar as duas experiências, a do original escrito com o adaptado em filme, e outra reação comum, principalmente nos meios acadêmicos, é a rejeição a essa ideia de fidelidade como uma forma de se afastar das abordagens antigas. A fidelidade vem arrastando essa ideia de ser uma coisa démodé, ultrapassada. Pode seguir, Silvia, 2 cliques. Nos estudos formais da adaptação, há poucos endossos explícitos à fidelidade. Um exemplo pode ser observado no livro Infidelity, que estava no slide da capa. Essa é um filme adaptation de 2008, Kranz e Melersky. Na introdução desse livro, eles mencionam a importância, a centralidade da ideia de fidelidade para se avaliar a adaptação. Mas, à medida que o texto avança, eles mesmos questionam essa ideia e defendem uma abordagem mais plural, com mais perspectivas, considerando questões textuais e contextuais relevantes. E acabam defendendo uma abordagem mais complexa, com mais nuances do que meramente a comparação da fidelidade. Um outro exemplo que é citado no capítulo é o True to the Spirit, Film Adaptation The Question of Fidelity, de McCabe, Murray e Warner, em que eles citam que esse conceito de fidelidade ao espírito de uma obra não capta algo muito importante. E eles mencionam que as questões de valor das obras, elas são ignoradas pelos estudos da adaptação. E pregam uma volta à fidelidade como também uma visão mais complexa do que aquela que vem sendo feita na crítica tradicional. O próximo, Silvia, por favor. A fidelidade acaba sendo usada como um contraexemplo a um modelo mais sofisticado que um crítico pretenda usar, né? Então, ela sempre aparece como uma forma de refutação ou de uma correção dos acadêmicos ao conceito de fidelidade mais restrito que havia desde o final dos anos 90. Uma outra obra importante em que esse conceito aparece é no Novels and Film, do Bluestone, em que é citada observações que o Sartre teria feito a respeito de adaptação de obras escritas, né? O Sartre comentou que para o leitor médio, né, o filme
surge como um comentário mais ou menos fiel ao original, né? Ao livro original. Essa ideia sofre críticas, e para o Sartre, o filme traz mais publicidade para a obra adaptada, mas não garante que o público leitor seja muito maior e garante menos ainda uma maior influência do autor sobre o público. Essa foi uma ideia muito debatida, contestada na época, e quem saiu em defesa diz que o Sartre estava fazendo um comentário como observador e não como um estudioso da adaptação. Ele não tratava isso como uma questão de análise acadêmica dentro dos estudos da adaptação. Passar para o próximo, Silvia, por favor. Peraí. Dá uma olhada, e não, que a gente não está, né, isso aqui é uma reunião, a gente está discutindo o texto, né? Eu gostaria de saber o que o pessoal achou, porque é interessante, né, se o pessoal leu aqui, mesmo assim, vendo como ela mostrou, depois disso, o pessoal vai usar muito essa história. Então, assim, eu gostaria de saber, primeiro, Dinaura, o que você acha sobre isso? Sobre essa história do Sartre? Do Sartre? O que você acha dessa história? Assim, queria que você, assim, porque isso deu uma coisa então, assim. isso deu tanto pano para manga, né? Aparentemente. Por isso que eu queria parar né? só um pouquinho para conversar sobre isso. Tá. Então, pelo que aparece nesse capítulo, esse foi um assunto que rendeu muito pano para manga na época, né? Agora, no meu ponto de vista, eu tenho a impressão que foi abraçada uma observação do Sartre que aparentemente não estava tão preocupado com a ideia do estudo da adaptação, mas muito mais com a importância dos autores e da influência deles sobre a sociedade. Então, assim, olhando de longe, eu tenho a impressão que os acadêmicos agarraram essa observação do Sartre e fizeram uma grande panaceia que talvez não fosse importante do ponto de vista estrito dos estudos da adaptação, porque o Sartre não era um estudioso, não tinha nada a ver com isso. Primeiro eu tenho a impressão que nem tinha. Que o olhar do Sartre foi outro. Eu assim, queria até também saber um pouquinho o que a Julieta acha, porque eu sei que a Julieta vai achar alguma coisa também sobre o Sartre. Eu acho, assim, eu até marquei aqui, né, que ele fala assim, the passage in question comes along is arguing, even the greater publicity. Para mim, ele estava sendo assim, primeiro, não esquecemos que, assim, não lembro, ele estava assim, ou ganhou, ia ganhar o prêmio Nobel, entendeu, de literatura, né, era uma figura super badalada. Sartre falou, acabou. Sartre que falou, acabou, entendeu? Ninguém não precisa discutir nada, acabou. Assim, não esquecemos que ele é francês, ele é muito irônico, o olhar para o cinema, né, é uma coisa, e também temos que contextualizar, e eu acho, gente, olha o que ele fala, eu achei muito legal que ele fala de uma coisa assim, né, uma coisa que a gente já discutiu, né, então ele fala assim, with the great publicity brought on movie adaptations, these are not reading public. Claro, ele fala, não, vai aumentar o nosso... Claro, a gente vai vender um pouco mais, né? Mas aí eu adorei, né, que ele fala do Giz, né? Que aí ele fala, não, todo mundo vê, que eu até fiquei com vontade de ver esse filme, né? A Beautiful Face, Michel Morgan, deve ser, não sei, deve ser Michel Morgan, porque é francês, mas devia ser aquelas mulheres lindas francesas, né, da Nouvelle Vague. Quer dizer, é óbvio, a gente sempre vai... Você vê o filme primeiro, gente, é difícil você tirar aquela imagem, a gente já falou sobre isso, a história da imagem, né, do Exquisite, quando a gente falou disso, que a Renata falou. Julieta, fala um pouquinho, vai. Não dá para ouvir.
O som, Julie. Eu estava pensando aquilo que a gente falou, de que quando você assiste um filme com um determinado ator famoso, daí para frente esse personagem fica com essa cara. E eu não sei de quanto, eu estou trabalhando agora com a Mrs. Dalloway, né? Quem fez o papel foi Vanessa Redgrave. E eu queria saber quem, depois de ver o filme, foi a ler o livro. Porque muita gente que lê o livro foi ver o filme. Isso. Livro. Não, mas acontece, muitos vão. Ler o livro. Vão sim, inclusive você vê que o pessoal até lança o livro e coloca, a Fernanda quer falar também, coloca a capa da atriz ou do ator. Fala, Fernanda! Não, eu só ia apontar que eu sou uma dessas pessoas que assiste o filme primeiro e depois eu vou ler o livro. Porque eu não gosto de ter minha opinião, eu não gosto de saber, porque eu prefiro muito mais o cinema do que a literatura, que é uma coisa meio estranha de se falar. Mas... Não é, meu filho também. Então, às vezes, o filme me interessa, me faz pegar esse interesse pelo livro. Só que eu acho interessante, ao mesmo tempo, eu tendo aquela visão daquele ator, quando eu tô lendo, eu imagino uma outra pessoa com base nas características do autor, mais as características colocadas na literatura. Então, acho que o movimento... às vezes é esse também. Interessante essa coisa. Bom, eu só acho que os caras, sei lá, se iluminaram com essa história também. Não vamos esquecer daquela história de quem fala, do status. Eu sempre lembro da Linda Hutton falando, né, do status, né, do diretor, do escritor, do ator, que dá para coisa. Então, bom, vamos lá. Eu só quis dar uma paradinha, Gina, hora, só para... Agradeço, Silvia. Imagina que é isso. Vamos lá, gente. Isso aqui é todo mundo, né, gente? Pode levantar a mão. Eu estou de olho aqui. Às vezes a pessoa que está... Eu dividi a tela, vai dar para ver. Um beijo. Vamos lá. Então pode seguir, Silvia, por favor. Bom, depois da história do Sartre, o texto dá um salto no tempo, já para 1996, quando aparece um desejo explícito de rejeitar o conceito de fidelidade, nessa obra Novel to Film, Introduction to the Theory of Adaptation, do Brian McFarlane. O que se questiona nesse livro? Primeiro, uma desvalorização desse modelo comparativo, um original, um adaptado. A avaliação do valor estético da adaptação, baseada na aderência ou na questionada finalidade à fonte. É preciso lembrar que essa época era de uma rejeição à avaliação da arte em geral, não só de adaptação e de original, mas da arte como um instrumento da hegemonia dominante, né? Então, a arte como uma expressão do poder dominante da época, né? Para substituir esse modelo comparativo mais pobre de original fiel à adaptação, adaptação fiel, original não, o Post-Schrader propõe substituir a análise da fidelidade por uma abordagem histórica. E popularizou-se a partir daí a rejeição ao valor da fidelidade, né? Tanto ao espírito da obra quanto à essência da obra, que era considerado um empecilho nos estudos de adaptação. Pode seguir, Silvia, por favor. Ampliando esse conceito de avaliar as obras não só pela fidelidade, né? Surgiu a obra em 2000, Film Adaptation, do James, eu não sei a pronúncia dele, gente, é Narmore,
ele propõe a abordagem da adaptação como uma forma de tradução no original, e o que ele faz de mais inovador é colocar uma ênfase na especificidade de cada mídia, valorizar os aspectos da mídia em que aquela obra é apresentada, e não comparação direta e uma para outra. Com essa abordagem, ele abre campos para outras metodologias de estudo, além da velha fidelidade. Outro autor, o Raymond Williams, a respeito de reflexões que ele faz sobre o modernismo, ele vai mais longe e ele pergunta se essa tal de fidelidade já existiu mesmo, né? Ou se ela foi inventada, né? Para se ter alguma coisa a qual se rejeitar. Simone Murray, que também se dedicou a esse assunto, né? Ela afirma que é a questão... Eu tenho esse livro, se alguém precisar, viu? Qual deles, Silvia? Adaptation Industry, se alguém precisar. Ah, bacana. Então, a Simone Murray, ampliando essa ideia, ela observa nos estudos dela que a comparação de original e adaptado e a questão da fidelidade é o modelo preferido da crítica de filmes, principalmente no discurso no meio jornalístico. Você vai mandar? Que bárbaro, Silvia, obrigada. Principalmente no meio jornalístico, então a fidelidade acaba sendo mais contestada nos círculos acadêmicos. Pode passar, Silvia. E confirmando, né, que até hoje essa questão da fidelidade é citada no meio jornalístico, coincidentemente na semana ali de 25, 28, 29 de julho, saíram duas publicações bem recentes que acabam tocando en passant na questão da fidelidade, mas eu achei que valia a pena citar. A revista Veja, na seção de livros, ela comenta o livro A Porta, da escritora húngara Magda Szabó, ou talvez Szabó, que ficou conhecida primeiro no Brasil por um filme. E ela, eu vou ler esse trechinho aqui, né? Essa é a publicação da Veja de 28 de julho. Então, ela cita a autora da matéria. Muito possível, não, é autor, desculpa, é Diego Braga Norte que assina a matéria da Veja. Muito possivelmente já conheceram o livro de Szabó por meio de sua versão cinematográfica Atrás da Porta, de 2012, com a sempre competente Helen Mirren interpretando a enigmática Emerene. Aqui vem a parte que eu acho que vale. Mas só a leitura da obra revela todas as nuances da improvável, bela e complexa amizade entre duas mulheres, em quase tudo diferentes. Então, o jornalista faz essa comparação, atribui um valor maior ao livro, né? E apesar do filme ter sido conhecido aqui primeiro, o livro saiu pela editora Intrínseca, tradução de Edith Ellick. O próximo exemplo, Silvia, saiu na Folha de São Paulo a respeito
do Festival de Teatro de Avignon, comenta-se uma adaptação feita pelo escritor português Tiago Rodrigues. Ele é um diretor, roteirista, escritor. Ele adaptou para o teatro a peça que nós conhecemos do Tchekhov como Jardins das Cerejeiras. Ele adaptou com o título de O Cerejal. E qual foi o comentário que os críticos do festival fizeram para a adaptação dele para o Tchekhov? Aqui é o contrário. Era esperada uma maior intervenção de Rodrigues sobre o original de Tchekhov, na linha de seus trabalhos mais conhecidos. Por que isso? Avignon é tradicionalmente um lugar de criação, de risco, onde se compartilha com o público tentativas, e que paradoxalmente se tornou uma vitrine enorme, com uma pressão gigantesca, diz ele, sobre sua peça no festival. Então, a crítica aqui é mais ou menos assim, foi fiel demais, não criou nada, não inovou num festival que tem essa tradição. Essa peça, até onde eu pude saber, essa montagem não chegou no Brasil, não deve vir, ela tem turnê só na Europa, no momento está na Itália. Tem mão levantada, Silvia. A Renata vai falar. Não, eu queria elogiar a Dinaura de trazer uma coisa tão recente que está entre as minhas anotações para trazer justamente como uma questão interessantíssima para quem trabalha com a área de adaptação teatral, né? O Tiago Rodrigues esteve no Brasil há 2 anos. 2 anos, né? Na verdade, em 2020, 2020 que começou a pandemia, né? Eu já estou confusa. Começou, foi. Mas ele é brasileiro, gente? Ele é brasileiro? Não, ele é português. Ele é português. Eu fiz uma oficina com ele em 2020. Poderoso! Está achando o quê? Está achando o quê? Que esse grupo é coisa pouca? Não. Não, então ele veio a convite da Mostra Internacional de Teatro, da MIT, né? E aí teve uma oficina, umas pessoas, a gente se inscreve e tal, aí eu fui uma das selecionadas, fiz a oficina com ele, e é muito interessante o trabalho dele, ele é diretor do Teatro Dona Maria II, em Lisboa, né? E agora ele foi selecionado para ser o primeiro diretor internacional do Festival de Avignon, até então só franceses. Isso, ele é o primeiro. Ele é o primeiro estrangeiro. É lógico que ele é fluente em francês, né? Tem uma comunidade portuguesa muito importante na França, então tem várias questões. Mas ele é um dos dramaturgos e diretores encenadores, né, de maior projeção na Europa hoje em dia. E aí o que eu queria trazer é justamente essa curiosidade. Eu fiquei muito feliz que a Dinaura abordou isso, porque não é tão linear essa discussão de vamos resgatar a fidelidade, que é o tal palavrão que a Silvia não gosta e tal. Mas é curiosíssimo quando chega um comentário assim jornalístico, eu não tive tempo ainda de ler as críticas francesas, né? Mas que, como bem a Dinaura destacou, vai na direção contrária, quer dizer, a cobrança que se faz de um diretor como ele, ou seja, que é um encenador, aí tem o pessoal de teatro, Gisele, Augusto, que podem falar mais se quiserem, né? Mas é um encenador com um ID, sabe? Ele tem uma identificação, ele tem um RG, ele é reconhecido na Europa, né, como um encenador com características. E aí se espera de um cara desse que faça uma montagem de uma peça tão... de projeção tão grande como a do Tchekhov, tão conhecida, né, tão encenada, que ele bote um print dele ali, né, que ele tem aquela marca dele, e aparentemente ficou aquém. Então, isso é muito curioso e certamente está no radar de quem, pelo menos no meu radar, está, né, para a gente discutir.
Acho que Avignon é um lugar para a gente talvez ficar de olho, é lógico que é muito distante da nossa realidade, mas foi um espaço de teatro que retomou o presencial, né? Então, a gente está na discussão ainda da telepresença aqui no Brasil, mas Avignon botou em prática esse ano, finalmente, o ano passado não rolou, mas esse ano, o presencial. Então, pode ser que venham mudanças comportamentais de público e de crítica. Desculpe a extensão do comentário. Não, eu só queria pontuar uma coisa que eu acho que, né, eu já falei outras vezes em outros momentos, essa exigência dessa mudança, né, pelo público, ou a expectativa das pessoas que estão lá, e é interessante, né, eu sempre gosto de lembrar do Lefebvre, né, que aquela coisa, eu sempre lembro quando ele falava, não, o pessoal estava esperando um rei, né, e pega e me veio aquela, né, ou um cavaleiro e me veio o Quixote, né, quando eu estudei a escola de samba, foi interessante porque eu estudei uma adaptação do Quixote feita mais assim presa ao texto, inclusive assim eles até seguiam umas coisas, né, bem próximas ao texto, muito interessante isso, e a outra completamente diferente, assim, né. E uma você pode ler os comentários dos jurados. E eu também li, acompanhei também os metatextos, etc. Os comentários eram isso. Eu não sei se é porque em escola de samba ou nesse ambiente se espera realmente uma grande adaptação ou uma interpretação maior do carnavalesco, o que eles criticavam na União da Ilha era isso. Ai, gente, mas que era isso que eles iam mostrar, que coisa, nada surpreendeu, tudo, a gente achou que ia ter mais coisa. E quando eles fizeram em 2016, que foi a Mocidade que fez, que inclusive até usaram a Lava Jato, né, teve toda uma coisa lá que eles fizeram um teatrinho, né, blá, 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 blá. Nossa, que legal, olha o Quixote, né, salvando o Brasil, interpretado, olha, era isso que a gente queria. Então é interessante como às vezes se espera ou não uma coisa, né, então em alguns momentos ou em alguns contextos, né? Ou de alguma pessoa, por exemplo, né? Tipo esse cara que você mesmo falou, todo mundo esperava uma coisa assim, o cara me vem com uma coisa certinha. Ou mais, não certinha, mas não tanto como eles esperavam. Mas também gostaria de falar, Dinora, legal você ter feito isso, porque eu achei que, talvez porque, claro, o livro foi publicado em 2017, gente, mas olha, agora que eu estou vivendo isso ao vivo, você começa a escrever um livro 3 anos antes, entendeu? Então, de repente, as coisas que ele veio, você vê que ele dá uns exemplos um pouco antigos, então, realmente, eu falei, gente, né, achei muito legal. Vai, continua, estamos adorando. Obrigada, Silvia. Obrigada, Renata. Então, bom, pode seguir no slide, Silvia, obrigada. O próximo. Bom, outro autor importante, né, que observou essa questão, Thomas Leich, Where Are We Going? Where Have We Been? Em que ele tem uma abordagem mais histórica da associação entre literatura e filmes. Então, ele faz uma análise de onde e como a fidelidade existiu e dedica-se mais aos anos 60 e 70, mas aí já não com essa abordagem jornalística de crítica, mas ele desenvolve mais estudos literários sobre cinema e adaptação. O que aconteceu posteriormente, os anos 80, 90 e até os 2000? Os estudos de adaptação, eles não tinham uma identidade institucional nos estudos literários dentro da universidade, ou seja, não tinha um departamento de estudo de adaptação, não tinha aquela equipe dedicada. Então, o que acabou acontecendo é que os estudos e as publicações acabaram dispersos
muitas vezes publicados em newsletters, em periódicos acadêmicos ou pelas editoras de universidade, sem ter um agregado forte, publicações sequenciais, eventos rotineiros, era tudo muito disperso. Uma exceção foi uma publicação dessa Universidade de Salisbury, que se chamava Literature Film Quarterly, obviamente trimestral, que publicou estudos muito interessantes, mas até onde se constatou, ela só foi acessível para os leitores com interesse acadêmico ou jornalístico, né? Não teve divulgação para grande público. Pode passar, Silvia. 2 exemplos de filmes analisados em épocas diferentes, né? Sobre a questão de fidelidade original filme que estão naquela publicação, são o Of Human Bondage, de 1934, o filme, o livro que a gente conhece no Brasil como A Servidão Humana, do Somerset, foi publicado em 1915, né? Como exemplo dessa questão da comparação que sempre existiu e resiste, foi o comentário desse crítico Otis Ferguson. Ele cita o livro como a finer thing than the film. Então, o livro como uma coisa melhor, superior ao filme. O segundo exemplo é bem mais recente, né, do Harry Potter and the Deathly Hallows, que aqui se chama, eu preciso ver, eu não sei Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, né? Que a crítica Manola Dargis, ela vai dizer que ela reconhece a importância da fidelidade do filme em relação à obra, mas ela também se esforça para valorizar a beleza e o aspecto artístico e nostálgico do filme. No nostálgico, a 2 coisas ela se refere. Primeiro, que a essas alturas os atores já são crescidos, né? Não são mais as crianças iniciais, e ela faz um paralelo também com a questão da suposta morte do cinema, o envelhecimento, o desaparecimento do cinema. Então, mesmo sendo contestada, debatida, rejeitada, né? A questão da rejeição total à fidelidade, ela só acontecerá mesmo quando a fidelidade deixar de ser citada, não fizer parte mais de análise de crítica e virar peça de museu. Dinaura, espera um pouquinho, tem uma fila aqui já para falar. Claro. Fernandinha. Eu só ia falar que isso me lembra o que o Álvaro Hattinger coloca naquele artigo que mexeu no meu texto. Acho que esse é o nome do artigo, não sei se vocês já leram, que ele fala sobre a questão desse apego emocional, apego nostálgico que várias pessoas do grande público têm em relação a obras que são adaptadas, né? Então, eu pensei nisso quando você estava apontando aqueles exemplos das críticas e adaptações no mundo jornalístico, e sobre como a questão da adaptação e da fidelidade está muito ligada à academia mesmo. Se a gente for parar para pegar análises e críticas de filme que são publicadas em blogs, em listas da Amazon, até mesmo no YouTube, a fidelidade ainda é uma questão muito pautada, principalmente por causa desse aspecto, desse apego que a pessoa tem àquela obra, né? Que ela fala aqui do aspecto nostálgico do filme, que é outra coisa que ela pontua, mas que isso me remeteu, então, a esse livro. Eu acho super interessante. Quem não leu, também lê. Fernanda, o que eu ia te falar, achei legal, quero que você mande.
E, Renata, sim, você tem razão, eu não suporto essa palavra, mas a gente, como disse o próprio cara, não é questão da palavra, entendeu? Mas eu queria dizer o seguinte, primeiro, sobre essa história da nostalgia, nesse livro aqui, eu usei na minha tese, chama Domestication and Foreignization in Translation Studies. Ele foi o artigo realmente que eu quero me referir é um artigo da Koskinen, que ela fala da memória afetiva, tá? Essa memória afetiva acontece, gente, com traduções. Tem gente que, foi a tradução. Eu sou assim, por exemplo. A tradução da Globo, que eu tenho lá que agora foi republicada, do Balzac, é linda, entendeu? A tradução lá do Busca do Tempo Perdido, fui procurar para minha filha no sebo, entendeu? Porque eu queria aquela, do Mário Quintana, babá, entendeu? Eu vi as pessoas falando isso com a adaptação do Monteiro Lobato, do Quixote. Eu quero que meu filho leia o livro que eu li, entendeu? Que é o argumento que ela usa aqui, entendeu? Para falar por que, por exemplo, o pai, ou a mãe, ou o professor vai escolher um livro tal e não outro, que já, por exemplo, foi retraduzido, porque ela trabalha com retradução, a Koskinen, tá? Também, entre outras coisas. Bom, o que eu queria falar é o seguinte, então, essa coisa eu passo, Camila, eu vou, essas coisas que a gente está falando, gente, seria legal a gente começar, porque a gente pode colocar isso na descrição do vídeo. É muito útil isso. As pessoas que assistem o vídeo depois podem acessar. Então, todo mundo que está falando algum artigo, depois passa. Eu vou passar esse, Renata também mencionou, Fernanda, né? Bom, deixa eu falar. Só outra coisa, e já fecho, sobre essa história de você sentir o filme. Gente, acabei de ver, e também recomendo, Pátria. É um livro maravilhoso, feito por um escritor basco, tá? Ele conta, muito legal, toda a crise, né? E são famílias que, tipo, um cara foi morto pelo vizinho, pessoas que cresceram a vida inteira juntos, né? E é muito interessante, porque você vê a coisa lá de dentro. Isso foi transformado numa minissérie que foi passada na HBO. Eu queria muito que muita gente que eu conheço, que não ia ler esse livro, tá? Porque o livro é mais ou menos desse tamanho, entendeu? Eu sei que não iam ler. São pessoas... Fernanda, eu te entendo, porque meu filho também fala isso para mim, eu tenho vários amigos, sabe? O próprio Ricardo, sabe? Ele gosta de outro tipo de livro, ele não vai ler isso, ele gosta de ler livro da biografia de David Bowie, mas ele, sabe, do Joy Division, mas ele, entendeu? Não, sei lá, é normal, gente, cada um... Mas eu queria muito que eles vissem. Então eu adorei que aquela minissérie realmente trouxesse muito do livro. E eu tava assim, eu falava, ai, gente, olha quem tá falando, né? Eu estudo adaptação, né? E eu falava, ai, como será que eles adaptaram? Meu Deus, como será que foi? Então, assim, foi super legal. O cara, você sentiu o cara, óbvio, ele cortou um monte de coisa. Eu não fiquei olhando, o que não cortou, o que não cortou. Mas, gente, as coisas que eu achei que tinha que ter no filme, o tipo de ator, porque você pode passar toda aquela fidelidade, aquela coisa que eu também estou estudando isso nesse livro que a gente está fazendo, sabe? Você pode traduzir muito, meio saindo, mas você está passando tudo, gente. É o que eu vi nessa minissérie, que, aliás, eu recomendo. Fecha a boca, vai lá, Julieta. Eu estava pensando, como vocês estavam falando, como muda a postura de quem leu antes o livro e vai ver o filme, e quem não leu o livro e vai ver o filme, e depois vai ler o livro. É toda uma postura, o envolvimento afetivo diferente. E estava pensando que, em adaptação, fidelidade é palavrão.
Mas em tradução, de acordo com Berman e com todo o pessoal da retradução, você vai de uma domesticação para uma estrangeirização. Quanto mais fiel ao texto, é a próxima tradução. As primeiras são adaptativas, e quanto a retradução, a próxima retradução e a outra, cada vez mais literais, mais próximas do texto. Então, é o contrário, né? Em adaptação, fidelidade é palavrão. Em tradução, fidelidade é o que você busca. Vai lá, Dinaura. Continua. Tá bom. Então, outro slide. É mais um. Isso. Nesse livro Infidelet, Kranz e Mellerke, e nas obras posteriores, o que se defende é uma abordagem mais comparativa do que avaliativa das obras original e adaptação. E aí, naquela ideia que já aparecia anteriormente de ampliar o escopo da visão da avaliação só de fidelidade ou não, se propõe que o estudo da fidelidade, desculpa a palavra, Silvia, mas é o título do capítulo, né? Inclua também elementos cinematográficos. Para com isso, que isso aqui vai fazer nada de YouTube, não faz isso. Tudo bem, não é xingamento, pode usar. Sem problema, vai lá. Em que o estudo da fidelidade inclua elementos também cinematográficos, intertextuais e contextuais. O autor do texto, né, o David Johnson, ele discorda parcialmente dessa visão e ele acredita que se não houver o critério da avaliação, qualquer modelo teórico pode ser utilizado para o estudo de adaptação, e aí haveria um relativismo excessivo. Próximo, Silvia. Bom, diante de tudo isso, ele termina o capítulo perguntando o seguinte: daqui para frente, quais são os possíveis caminhos para os estudos da adaptação, considerando a questão da fidelidade? Primeira possibilidade que ele enxerga é uma abordagem com tradições teóricas e historiográficas incluídas nos estudos de adaptação. Embora ele afirme que essa seja uma forma comum já de se trabalhar com isso, mas ele acredita que essa forma possa dar bom fruto se estiver em boas mãos. Tem um pedido de fala, Silvia. Eu já vi, mas normalmente... Termina? Até acaba e aí o Santley fala. Tá ótimo. Um outro possível dos 3 caminhos seria o que é citado na obra de Colin McCabe e outros, True to the Spirit, que seriam os estudos de adaptação, seguirem sim uma abordagem avaliativa, baseada em fidelidade, sim, mas considerando a fonte e a adaptação como valores individuais próprios. E depois considerar que, uma vez adaptadas, elas têm um valor combinado, que é diferente do valor de cada uma individualmente. Outro caminho possível, mas esse é meramente uma especulação, não, o autor
não tem nem certeza o Johnson se seria viável, seria pensar na obra Opening, Base em Bazin? Como se diz isso? Bazin, André Bazin, ele é francês. Isso. Post-War Theory and its Afterlife, que foi escrito pelo Philip Rosen. Aí surge o questionamento até de uma tradução antiga e incorreta do francês, alguém me ajude aqui com croyance, ou coisa parecida, do Bazin. Croyance, tá. Em que o Bazin, quando considerou esse termo, ele pensou mais na questão da fé, do fiel, e daí a ideia de fidelidade. Uma outra leitura possível do mesmo termo, croyance, seria não fé, mas mais uma crença, e crença no sentido de compromisso, de comprometimento, e não da fidelidade muito estrita. Em francês você fala mesmo, sabe? Oui, je te crois. Eu acredito em você, sabe? Tipo, alguém fala assim, não, mas olha, eu juro que eu cheguei na hora aqui, isso aqui não tava. Oui, je te crois, sabe? Assim, é normal isso. Então, gente, e não aconteceu isso com Freud, né? Isso aí, né, tem milhões de artigos, né, sobre mistranslation. Aquela moça que deu a aula no Gotas, ou foi você que falou sobre isso? Foi você, né? Não era você que tinha... Alguém deu uma aula que contou de uma história também que tinham errado numa tradução e ficou um monte de bibliografia falando disso anos. Vai lá, fala. Essa não fui eu. Então, e se for considerado esse conceito muito mais de crença, de comprometimento do que da fidelidade estrita, né, da fé, do fiel, o que seria importante? Que a adaptação ela fizesse lembrar sempre que ela é uma obra adaptada e escapar daquela servidão ao original. E também considerar a obra dentro da memória cultural. Então, a adaptação como parte nova daquela memória cultural do anterior. É isso, gente. Ótimo. Muito bom, realmente. Deixa eu colocar minhas palmas. Ah, não, isso aqui é a mão. Pode falar. Ai, gente, não tem mais reações que tinham colocado, porque para competir com o Zoom tiraram. Vamos lá, Sanclay, não dá para ver teu rosto. Vamos te ver ou vai ficar nessa escuridão aí? Tá igual o John se escondendo no... Não tomou banho. E tá sem som. Tá sem som também, você não vai poder falar. Tá escuro, tá igual o John, olha lá, gente. Tinha que ser desse grupo mesmo. Os meninos tudo tímido. Só o Augusto, que é ator, né? Esse aí gosta de aparecer. Não estamos te vendo, menino. Deixa eu parar a apresentação, deixa eu parar, senão fica essa chatice aí, ninguém se vê direito. Sanclay, dá para ver Sanclay agora, sim. Agora dá. Ai, gente, como é que para? Peraí. Você está no mesmo lugar que eu. Não dá para ver muito bem, porque tem janela no fundo. Exatamente, John. Eu também. Gente, peraí, como é que eu apago isso aqui? Oh, meu Deus. Sim, acabou, né? Não está mais apresentando. Ótimo, não, tá ótimo. Tá, ótimo, tá bom. Vamos lá, Sanclay, tudo bem? Bem-vindo ao grupo. Você não quer se apresentar? Porque eu acho que muita gente não te conhece. Você é um novato aqui no grupo. Seja muito bem-vindo. Gostamos. Tem o Cássio também que está aí, novo, né, Cássio? Você pode se apresentar. Vamos lá, Sanclay, se apresenta primeiro. Eu sou Sanclay Mendes Vieira. Desculpa, Sanclay.
Eu estudei no Sanclay não tem fidelidade, não. Não, o jeito que você gosta. Desculpa, aqui a gente faz igual o Turi. A gente é o jeito que a pessoa falou. Não tem problema. Não tem falta de comunicação. Qualquer coisa comunica. Eu fiz letras na UERJ, na Faculdade de Formação de Professores. Agora me formei, sou professor, vou prestar concurso, porque em 2009 eu me formei e a pandemia chegou e agora acho que eu não quero morrer, né? E quando houver uma vacina, eu vou fazer o concurso e é isso, sou professor e estudei no Pedro II, participei também eu fiz o abaixo-assinado que lá na UERJ-FFP a gente não tinha literaturas africanas de língua portuguesa, sendo que é uma obrigatoriedade do serviço público oferecer isso na universidade pública gratuita brasileira. Aí eu pedi com muita educação, com quase a metade da faculdade assinando, e foi colocado. E agora é obrigatório, lá na UERJ São Gonçalo, é periferia, e a gente tem muito orgulho de ter uma aqui, porque é obrigação do serviço, não é uma caridade. E agora a gente tem São Gonçalo, agora tá incrível. Eu queria falar da apresentação, posso? Eu sou novato ainda. Imagina, que é isso. Aqui todo mundo pode falar. Inclusive, por isso que a gente convida, porque a gente quer saber, né, a opinião das pessoas de todas as áreas. Esse grupo é bem como você viu, é multidisciplinar, multidade, tem tudo aqui. Vai lá. Obrigado. Eu estava pensando sobre fidelidade e quando eu fiz estágio, né, nas escolas públicas, e cada vez que uma pessoa diferente toca na arte, cada pessoa traz, de 130 mil anos para cá, cada um trazendo sua memória étnica diferente, isso fica. Tem estudos no Brasil sobre como reconstruir a memória étnica de cada pessoa, e não trazendo e parando no Império do Átila dos Hunos, não só aí levando todo mundo para um mundo que já existiu. Ontem eu estava na abertura do período da Universidade da Singapura e o slogan deles é "We did it before and we will do it again". A gente já fez isso antes, a gente já teve um mundo feliz. Então, é fácil, a gente vai fazer de novo. Nada impede. E cada um, pensando na pessoa quando pega na arte, cada aluno, quando tocava numa arte, aquela memória, aquela tradição de conhecimento, aquele conhecimento puro, vivido, as experiências. O Chekhov, por exemplo, nossa, como eu vejo o Chekhov no terreiro. E, caramba! Isso dá um bom artigo também. Chekhov no terreiro, adorei. E tem muito livro. Tradição dos Orixás, Abdias do Nascimento, e uma galera aí, tem o que tem é livro. E o que tem é aluno que tem conhecimento, não é uma caridade com o aluno que se faz. Falando, é o seu conhecimento. Não é o seu conhecimento, é o conhecimento, o referencial respeitado no mundo. E cada um, e aí pensando em fidelidade, cada um que pega vira uma coisa. Pode ser o livro Miss Dalloway, é um livro só. Um livro só será, porque cada um que toca no livro, que passa o olho, que escuta, bate um coração diferente e acontece, cada um, às vezes a gente pode pensar coletivamente, chegar às vezes numa discussão que às vezes o coletivo tem uma voz, às vezes, mas cada um, respeitando essa individualidade que é étnica, e todo mundo no mundo tem etnia. Todo mundo nasceu lá no Quênia, 130 mil anos atrás, mas
quando o mundo foi todo populado, caramba... Mais para trás. Eu sou bióloga. Mais para trás, vai para trás. 5,5 bilhões de anos. Não, volta. Sanclay, bem legal. Acho que é o que a gente estuda e vê, inclusive quando a gente estuda traduções. E eu estou muito agora focada vendo traduções do Quixote, eu estudo Quixote, e é muito interessante, né? Cada lugar que vai aí, né? Cada momento e cada pessoa que traduz, cada pessoa que toca na obra, vai deixando seus rastros, vai deixando... Isso, gente, está lá, está no Pierre Menard, quando a gente lê, está em tudo que a gente vai lendo, a gente vai vendo isso. Muito legal, bem legal o que você falou. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quem mais está aqui para se apresentar? Vai. Apresenta, deixa outras pessoas falar primeiro. Tá bom. Cássio, você não ia falar? Oi. Levantou a mão. Se apresenta. Pessoal, rapidinho. Na verdade, eu ainda estou em horário de trabalho, mas eu vim assistir, achei legal. Meu nome é Cássio, eu comecei há uns anos atrás graduação na USP em letras, e infelizmente eu tive que parar, mas voltei agora, então esse ano eu estou de novo e contente, acho que pensando, né, em ir para a área do alemão, eu trabalho com tradução há mais de 10 anos, e inglês e espanhol. E acho muito interessante, na verdade, todo o assunto. Aliás, Harry Potter sempre foi o meu livro favorito, né? Assim, eu acho que talvez porque eu cresci com ele, isso é interessante, dessa memória afetiva que a Dinara falou que fez muito sentido, né? Você, às vezes, vê o filme e ter lido o livro e vice-versa, porque já aconteceu de eu, às vezes, ver um filme e depois ler o livro. Bom, isso, não tenho muito. E você tem, mas você tem algum interesse na área de fazer algum estudo na área de... Claro. Eu estou pensando, aliás, em estudar as traduções assim do Harry Potter, né? Eu tenho 300 traduções aqui, no português europeu, no português brasileiro, consegui algum agora em galego, que também me interessa. E, bom, não sei, isso. E outra coisa que, na verdade, me interessa muito, que eu penso em estudar, é a tradução, a psicotradução do livro de Mormon, né, escrito por Joseph Smith. Pseudo-tradução, perdão, Joseph Smith. E tem algum material guardado há um tempo já. Então, acho que vir aqui foi legal, porque me deu um incentivo. Gostaria de participar mais, absorver mais informação e talvez apresentar um dia também. Legal. Bom, a gente precisa de gente para apresentar sempre. Aliás, vamos ter que pegar um candidato aqui hoje. Sanclay e Augusto. Sanclay, você quer falar um pouquinho sobre o que você pretende estudar? Que eu acho que você não falou, né? Só falou do coisa. E aí o Augusto fala, tá? E tem mais alguém aqui, quem que levantou a mão? Estou olhando aqui, gente. Eu abri uma lista aqui. E Sanclay e Augusto. Vamos lá. Eu fico perdido porque eu adoro a senhora Silvia. Eu participei do grupo do curso Tradução e Adaptação em Textos Sensíveis. Eu lembro. Poxa, eu lembro do seu nome. Você fez tudo acontecer de uma forma maravilhosa. Foi muito Mas eu dedicado. nem estava no curso, eu só estava ajudando as meninas, eu não sou do curso. Mas aconteceu muito bem. Obrigada. Deve-se a você muita parte. Eu tenho muito orgulho do nosso grupo, adoro o nosso grupo, o pessoal, assim, todo mundo é muito legal, a gente faz coisas muito legais, é o meu meu terceiro filho. Vamos lá, então tá, Augusto, fala aí. Eu não tenho, claro que eu não tenho problema nenhum com a adaptação, eu nem discuto essa coisa de original, não é original.
Eu acho que quando a pessoa toca e ela começa a mexer no produto lá, no material, de certa forma, ela já está criando em cima. Até aí tudo bem, gosto disso e tudo, estamos lendo, estamos fazendo. Mas eu também gostaria, e aí não está surgindo, eu sinto que a gente está perdendo espaço, porque a adaptação ela pode ser muito lucrativa. Ela pode render muito dinheiro, muito dinheiro. Ela dá mais do que traduzir. Eu conheci um cara que me falou, eu comprei, só para te dizer, comprei esse apartamento com a minha adaptação do que ele fez do Shakespeare. Entendeu? Para criança, por Deus. Ele falou, esse apartamento eu comprei com essa grana. Se tivesse traduzido, não ia ganhar tanto. Não, claro. O Pet Shop Boys lançou, acho que eles lançaram o primeiro disco deles com You're Always on My Mind, que era, então, vamos chamar de uma adaptação, que era, então, um remake do Elvis. A Marisa Monte lança o primeiro disco dela com o Bem Que Se Quis. Ela é uma canção italiana, eu acho. Aí você fala assim, mas por que o carro-chefe do disco da Marisa Monte e do Pet Shop Boys são remakes, e não o original deles? Não original, uma composição que alguém tivesse feito. Então, quer dizer, o mercado já vem se cercando. Existe um documentário que foi lançado no final da década de 90 ou nos anos 2000 sobre Hollywood. Há muito tempo Hollywood já não faz, eles dão prêmio para o que eles chamam de roteiro original. Eles chamam de roteiro original. Mas não é o que eles falam, pá, estou defendendo. Como assim o que eles falam, roteiro original? Eles chamam de roteiro original. Mas muita gente escreve o roteiro original, que é isso? O Tarantino escreveu vários. E o Tarantino é um que eu sigo no Instagram, e ele levanta essa questão o tempo, não, porque a palavra original... O próprio Tennessee escreveu o roteiro original, tá? Então não fala não, tá? Não fala o quê? Não, você está falando mal dos caras falarem, você está falando, eles dizem que é original. Eles botam o nome no Oscar, naquela classificação. Sim, porque um é adaptado, Augusto. Não, mas eu não estou falando mal de que não é. Eu quero dizer o seguinte, que eu sinto uma falta de investimento, e essa discussão já está na música, ela já está desde o disco da Marisa Monte com Bem Que Se Quis. Uma falta de investimento no novo. Porque o novo dá muito, muito trabalho. E você tem que pagar. E depois você tem que gastar uma fortuna para jogar esse novo no mercado. E o mercado já está entulhado de... Aí eles estão fazendo assim, eles fazem a adaptação de um livro. Aí eles pegam todo mundo que já comprou o livro, já leu, que são as pessoas que seguem o livro, e sobem aqui. Gastam uma fortuna enorme. Eu falo, mas vem cá, e o que vai sobrar para nós? Se você quiser escrever algo novo. E aí todo mundo vai te empurrando, eu já tenho reparado isso, as pessoas vão te empurrando para fazer adaptação. Sabe o que está rolando? Sim, mas coisa editorial, mas inclusive aconteceu, olha, a Solange não está aqui, mas ela falou para mim que ela perguntou para a mulher, não sei se era Matilde Larey, outra editora, mas escuta, por que eles queriam comprar a tradução dela, que ela tinha acabado de fazer, tá? A tradução que a Solange, para quem não sabe, Solange Pinheiro trabalha com o século XIX em inglês. Aí, eles falaram assim, a Solange falou, tá, só que assim, como era muito cara o que a editora queria cobrar direitos, eles pediram outra tradução, quer dizer, era mais barato pagar uma tradutora, porque eles pagam como tarefeiro, né? Porque a gente por isso que eu continuo brigando, e que se a Solange estivesse aqui, a gente já tá brigando, porque eu brigo que a gente tem que ter o nome na capa, sabe? Eu fico louca cada vez que eu assino, que eu dei todos os meus direitos,
sabe? Porque eu também sou tradutora. Então, sabe, sei lá, acontece. É verdade o que você está falando. E às vezes, peraí, agora, às vezes eu vou te fazer uma defesa. Às vezes a gente quer usar uma coisa, o pessoal não dá o direito e a gente é obrigado a adaptar e mudar tudo e acochambrar, como diz você, para dizer que era original. Mas aí também é porque a gente é obrigado, porque o cara não quer dar o direito, ou a família não deixa, como o John já contou, entendeu? Sei lá, fica numa loucura. Você não consegue, eu acho que você não consegue. A Julieta vai falar depois. Vou encerrar. Você tem dificuldade para gravar coisa do Raul Seixas. Você tem dificuldade para fazer coisas do Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é caríssimo, é uma fortuna. Aí você faz o quê? Então, aí você faz o seguinte, você escreve um texto no qual o soldado era uma mulher vestida de homem no meio do seio. No interior do Brasil. Apropria! É bom, fazer o quê, gente? Bom, e o que a gente vai fazer? A gente tem que trabalhar, a gente tem que criar, a gente tem que fazer. Às vezes a gente quer fazer, a gente gosta daquela personagem. Aliás, eu não sabia que Clueless era Emma. Gente, voltando ao texto, vocês sabiam disso? Que Clueless é Emma? No texto aqui que a gente leu, eles falam que o filme Clueless, sabe? Como fala Clueless em português, gente? Me ajuda alguém aqui, Fernanda? As Patricinhas de Beverly Hills. As Patricinhas de Beverly Hills é a Emma. Eu não sabia, nunca me dei conta. Que tonta que eu sou. Não, eles hoje em dia eles já estão, se você prestar bem atenção, você fala, esse filme é aquele lá. O Woody Allen, ele faz, e ele fala que ele não fez. Vai, porque depois tem Julieta e John, vai. Beijo, é só isso. Continuamos depois. Não, pode falar, gente, não te cortei. Não me cortou não, era só isso, já tinha terminado. O que continua depois é que essa história não acaba nunca. Não, e o que o Augusto está falando, eu lembrei do Sartre, que dizia, então você tem já toda uma publicidade do livro, você faz uma adaptação, você usa essa publicidade, esse merchandise todo. E aí você já ganha em cima disso. Se bem que se você for fazer tipo uma peça de teatro logo depois de um filme famoso, você vai ter que pagar alguma coisa, gente. De gracinha assim não vai ser. Como pagar? Você paga uma fortuna. Mesmo que seja adaptação, porque aí você tem que mudar muito, Julieta. Não é teatro, não é assim, igual peça escrita. Eu não entendo de teatro, mas pelo pouco que eu sei. Beverly Hills e tudo, ninguém nem sabe. Quem não leu, então. Tá, mas tem muita gente que leu e o cara que fez, e a família sabe. Fala aí, John, fala aí. Mas já foi tão modificado que você não pode mais dizer que é. E tem um agravante, olha só. O rapaz lá, desculpa, a minha cabeça não lembra mais nome nenhum, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, o autor. Eu falo assim agora. Lobato! Eu tô falando, mas é com todo mundo. Agora eu falo assim, sabe aquele autor? Você não tá tão velho. Você não tá tão velho. Eu não sei o que aconteceu. O cara é ator e não consegue decorar nada. Olha só, o Lobato, então, está em domínio público, certo? Mas, se você montar algo do Sítio do Pica-Pau Amarelo parecido com o da Globo, você tem que pagar direito, porque a Globo comprou aquilo. Aí você fala, olha que genial, ele monta algo em cima daquele autor. Aí ele registra aquele algo como sendo dele, ou sendo uma adaptação dele. Aí aquilo passa a valer. Então, se você não paga para o Lobato, mas você tem que pagar para a Globo. Uma amiga minha montou o sítio e teve que pagar. Não sabia. Um bom advogado, não. Julieta, por que você não faz uma experiência seguinte? Escreve um livro sobre um menino bruxo e aí publica o livro, faz um monte de festa, divulga muito bem, traduz para o inglês. Eu posso fazer a tradução, mas não coloco meu nome lá. Aí eu vou te visitar no xadrez. É o único menino bruxo que existe, nunca teve outro. Se estiver numa escola e tiver assim, tiver numa escola, então se fudeu.
Não, menino bruxo que podia até ter, vai, John. Menino bruxo tudo bem, mas se tiver numa escola... numa escola, se tivesse, tipo, numa escola, no high school, como esse menino estava. Sim. Ok, eu falo agora... A história de adolescentes e de meninos em escola, principalmente na Inglaterra, tá cheio. Não, nos Estados Unidos também, só tem high school. Só tem o Cássio que quer falar alguma coisa. Fala aí, Cássio. Não, teve um tempo uma controvérsia, né, de que existia um livro no Reino Unido que chamava Harry Potter e também usava muggles, usava várias dessas palavras, né, que a J.K. usou. Então, e sim, obviamente, você pega muitos livros ingleses, tudo se passa num colégio antigo, porque tudo é velho, a Europa inteira é velho, o colégio provavelmente vai ter 200, 300 anos, e eles continuam no mesmo uniforme, né? Então, não tem como você mudar muito a história, mas sim, eu acho que o John tá certo mesmo. Sim, o juiz vai decidir. Boa sorte, Julieta. John, o pó de pirlim-pim-pim tem algo a ver com Peter Pan? Que tem a fadinha, que tem um pó, que faz voar? Eu pensei que pó de pirlim-pim-pim era cocaína. Não! Eu sempre pensei que o pó de pirlim-pim-pim e que eu li... Eu conectei também. Eu conectei. Não, ele coloca o Peter Pan, né? Ele faz o Peter Pan, claro, sei lá, gente. Mas também na época a Disney não ia atrás. Sim. Mas naquela época, se ele fosse fazer isso hoje... eu tenho certeza, exatamente. Naquela época, copyright existia, mas não houve esse contato internacional, etc. Eu acho que ele nunca foi processado por causa de usar Peter Pan, etc. Popeye, Alice e tudo. Não, Alice, domínio público. Tá? Ok, tem alguns pontos aqui. Eu acho muito interessante no artigo isso dos dois mundos. O mundo acadêmico e o mundo jornalístico. Ele divide o tipo de universidade. Universidades de pesquisa e universidades com pouca pesquisa, mas populares. E sim, foi mencionado o jornal, ainda nos jornais tem muito fidelity criticism. Sim, mas a gente está no mundo acadêmico, estratosférico, aquele mundo acadêmico. Tem mais algumas coisas. Dinaura e outras pessoas mencionaram o livro The Adaptation Industry, Simone Murray. Dá para fazer o download na internet. Eu achei o livro muito interessante. Ela escreve sobre a importância dos festivais literários, importância dos prêmios literários, e também o último capítulo é sobre Miramax, aquele cara que está no xadrez, Harvey Weinstein. E Harvey Weinstein era muito importante na área de... Ele era o co-dono de Miramax. Então, só vendo aqui, e muitos dos filmes de Miramax eram adaptações, e só vendo, por exemplo, 1996, The English Patient, Jane Eyre, Emma, 3 adaptações muito importantes do Miramax. Eu sempre ia no cinema, Miramax, não sabia nada de Harvey Weinstein. Agora todo mundo conhece ele, mas por outras razões. Na área do cinema, ele era sempre, assim, eu lembro que quando eu fiz o curso lá na UCLA, inclusive, eu senti um professor que ele deu uma aula só sobre
um dos primeiros filmes da Miramax que foi muito, que é um filme que é um livro do século XIX inglês, e aquela coisa, aquele luxo, e aquela, sabe, eles ganharam, que foi um indiano que dirigiu. Eu vi a palestra desse indiano, esqueci o nome, o filme é de 1993, John, por aí, porque eu estava fazendo... Não, de Weinstein. Da Miramax, e era... Dos filmes, Benefit of the Doubt, The Night We Never Met, True Romance, The Hour of the Pig, Map of the Human Heart. Não? Não, então vê a data. Esses são os filmes. Eu lembro, o diretor era um diretor indiano, e ele, mas indiano que morava na Inglaterra. Nossa, mas e todo mundo falava dele, não sei o quê. E ele era assim, tipo, stamp de good movie, de quality movie, sabe? Era tipo good production, high production value. Então, né? Não era uma super cuidado. Art House. Era filme? Ou série? Como? Não, filme. Na época não tinha série, gente. Não, imagina, era filme que tinha que. Não. Depois eu vou lembrar e eu coloco lá. Não, o termo usado. Eu vou dar uma olhada aqui. Art House. A-R-T, Art. No chat aqui. Eu posso só dar um número aqui? Sim. Não sei, acho que o John vai se lembrar que no curso do GREAT de 2020, eu apresentei um slide que tinha dados da 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Estou abrindo aqui o PowerPoint, e eles diziam, eu copiei deles lá, uma pesquisa realizada em 2018 pela Publishers Association do Reino Unido revelou que filmes baseados em livros obtêm, globalmente, uma receita 53% maior quando comparados a filmes feitos a partir de roteiros originais ou peças de teatro. Olá, Augusto! Olá, pronto! Nossa, peças de teatro, que estranha essa comparação, né? Bom, é da Publishers. Eu queria ver. Manda também esse para mim. Esse é muito interessante isso. Eu queria ver. Muito interessante isso. Eu lembro que quando eu apresentei isso, o John ficou surpreso com o número e tal. Não, é bem Mas legal. É uma pesquisa da Publishers Association do Reino Unido, usada pela Mostra Internacional de Cinema de São Paulo para divulgar os encontros. Não, interessa. Sim. Só para terminar, outro ponto, ele menciona André Bazin, um pouco antes desse grupo de estudos, eu li o ensaio de André Bazin, de novo dá para fazer o download na internet, um ensaio curto de 1948, e o André Bazin foi muito importante como talvez o primeiro crítico de cinema que valorizou o cinema. Também ele valorizou adaptações, ele usa esse termo, acho que não usa o termo fidelity criticism, mas ele usa a ideia do filme, pode ser diferente, mas tem o espírito do livro. Então, esse foi um dos primeiros ensaios nessa área de adaptações do filme, valorizando as adaptações, e também ele valorizou o conceito de autor. Usa-se o termo autor muito hoje em dia para diretores que têm um estilo próprio. Ele menciona Renoir, outros autores que todo mundo conhece são Fellini, Woody Allen. E muito interessante o ensaio, Bazin acabou de comprar um rádio em 1948, e acho que o rádio na Inglaterra, e ele achou, escutar música clássica dentro de casa, podemos? Não, para escutar música clássica temos que usar o terno, o smoking, ir lá no teatro, no auditório para ver. Não dá, é muito estranho escutar música clássica em casa. 1948 na França, acho que nos Estados Unidos todo mundo já tinha rádio.
E outra coisa também, quem estudou literatura inglesa, quando eu estudei literatura inglesa, o crítico mais importante, críticos eram F.R. Leavis e a mulher dele, Queenie Leavis, no estilo de Matthew Arnold, T.S. Eliot, a ideia da cultura superior, a ideia de apreciar a grande cultura, é uma coisa muito importante, e um tipo de religião. Então, o povão, que na época de Shakespeare, o povão ia no teatro assistir Shakespeare, mas agora, no meio do século XX, e Leavis era muito importante no período logo depois da Segunda Guerra, até os anos 70, dominando universidades, Oxford, Cambridge e muitas outras universidades, a ideia que a classe operária perdeu esse contato com a cultura popular que tinha na época de Shakespeare, quando lá Groundlings assistiam às peças de Shakespeare e conseguiam apreciar. Só para ler um trecho que tenho aqui. John, consegui o livro. Sim, consegui o livro. Qual? What is Cinema? Que é el Cine, que é o livro que tem tudo. Consegui, okay. vou mandar no grupo. Sim, eu consegui os ensaios dele, sim. Então, esse tem várias coisas dessas que você está falando, talvez seja o mesmo. Eu vou mandar para você. O de adaptação, 10 páginas, muito curto. Ok, tá. Só para terminar, Queenie Leavis aqui, ela fala que o povão é dominado por, em inglês, substitute or kill time interests, like listening to radio and gramophone, looking through newspapers and magazines, watching films and commercial football, and the activities connected with motor cars and bicycles, the only way of using leisure known to the modern city dwellers. Então, a ideia que o habitante da cidade, hoje em dia, acho que ele estava escrevendo em 1932, que a classe operária, o habitante da cidade, perdeu contato completo com a cultura boa, só escuta rádio e gramofone, lê jornal, revistas, assiste filmes, futebol, e mexe com carro e bicicleta. Interessante, bicicleta. Hoje em dia, bicicleta é uma coisa na moda, mas naquela época... Então, essa ideia da... Você vê o mesmo tipo de coisa, Matthew Arnold, T.S. Eliot, F.R. Leavis, Queenie Leavis, a ideia que... e também Umberto Eco. Como chama o livro de Umberto Eco famoso? Alguém fala? Cat on Mouse? Não. Umberto Eco. A linguagem perdida. Não. Ele tem um que chama Cat on Mouse, The Different of Adaptation. Não. Eu tenho aqui. A obra aberta. Não. É sobre tradução? Não, sobre cultura. Então eu não tenho. Eu tenho, achei que era de tradução. Não. Sobre cultura. Catástrofe, apocalípticos. Apocalípticos e integrados. Apocalípticos integrados. O que eu estava lendo de Queenie Leavis agora é de Apocalipse. Você escuta, por exemplo, eu escuto Rádio Cultura o tempo inteiro e vários maestros lá no Rádio Cultura falam: ninguém mais escuta música clássica, ninguém faz nada interessante, só nós aqui na Rádio Cultura. Meu Deus! Isso de Apocalipse, que estamos na fase da Apocalipse, a cultura está sumindo, ninguém mais se interessa, o governo não dá nada.
Sempre igual. Todos os livros você lê em todas as épocas, John. Quando você vai no século XVII também fala isso. Sim, exatamente. Agora ninguém mais vai na missa porque tem livro para ler. Ai, gente, saco. Meu Deus, ninguém gosta de novidade. Eu reclamo que minha filha Marcela não lê nada, não lê livro. Mas ela vai fazer outra coisa. Meus filhos também fazem outras coisas, sei lá, mas não é por isso que eles são burros ou deixam de ter cultura. Depois agora da pandemia, não vai ter mais nem escola presencial. Tudo. E lá vem... Não, para, pelo amor de Deus, claro que vai ter. O John falou do rádio, começou o rádio, comprou. Agora você compra um smartphone e não precisa mais nem ir nos concertos, nem ir na escola, nem ir nas palestras, nem encontrar os amigos, todo mundo com o smartphone na mão. Sim. Julieta, o mundo acabou. Isso não é minha opinião. Isso é também não é a minha. Também não é a minha. Isso quer dizer apocalipse, o mundo acabou. Mas sempre. Esse apocalipse vem desde que o mundo nasceu, gente. Desde que a gente tem consciência, a gente achou que o mundo está acabando. Pelo amor de Deus, tinha um raio, a gente achava que acabava o mundo. Sabe, quando a gente estava nas cavernas. Continuamos mesmos, pelo amor de Deus. Por isso que a literatura é... Dá para ver que Silvia... A gente não vai estar aqui. Silvia é uma integrada, não apocalíptica. Não, eu não sou apocalíptica nada. Zé do Apocalipse era o... Deixa eu perguntar, coloca no chat. Se você é apocalíptico ou integrado. Ou fala... Peraí. Só acho que a gente vai vamos lá, gente. Apocalíptico. Silvia integrada, eu sou apocalíptica. Julieta, eu nem sei escrever a palavra, gente. Apocalíptica. Ou integrado. Ou integrado. Vai, vamos lá, vamos fazer uma enquete, gente. Eu sou integrada. Fernanda integrada, Silvia integrada. Eu sou integrado, mas um pouco apocalíptico às vezes. Bom, tá. Às vezes a gente quer explodir o mundo, mas aí é outra coisa, né, Gil? O maestro na Rádio Cultura, Júlio Medalha. Ele é muito velho, ele tem umas coisas assim, umas coisas meio assim também. Sabe, mas olha, quando eles fazem coisas divertidas, gente, o outro dia eu estava assistindo para poder escrever, eu não posso ter nada que ficar cantando. Então, às vezes, eu coloco umas músicas eletrônicas que tem agora um pessoal que fala, olha como eles são coisas, eles pegam uns drones e, como tem pandemia, levam os DJs nos lugares maravilhosos. Aí só ficam eles lá, eles filmando. Aí fica aquela música, né? E tô ouvindo. Aí eles pegam gente, já esqueci, sei lá, não sei que eu estava falando integrado apocalíptico. Não sei lá, não sei, estou igual a você, estou igual a alguns, sei lá. Eu acho que há poucos apocalípticos. Eu acho que apocalíptico não pertence realmente nesse grupo. Estaria fazendo outro tipo de coisa. Apocalíptico, eu penso que a adaptação em geral é tipo Fidelity inferior. Silvio, acho que vamos terminar. Eu só queria falar, temos housekeeping muito sério para fazer. É o seguinte, gente, a Jamile, inclusive, não está aqui hoje porque ela está num curso. Ela está ajudando muito no Great. E nós estamos passando a nossa página do Great para a FEFELESH. Ele vai ficar oficialmente lá, que é muito legal, dá o peso, né? Olha lá, o nome, FEFELESH, USP, etc. Como vocês sabem, né? O Lattes não tomou vacina e está em coma. Então, assim, não dá nem para pegar as informações de lá. De qualquer maneira, eu gostaria, então, já de atualizar o grupo. Tem pessoas novas que já estão frequentando há mais de um ano o grupo, de Naura, Fernanda, a Camila, tem outra menina aqui, a Thaís, acho que entrou depois, não sei, teria que ver. Tem a Fernanda, entrou, já está há mais de um ano,
tem algumas pessoas, e tem umas pessoas que, não sei, já não estão frequentando o grupo ou nunca frequentaram. Então, a gente teria que se recadastrar. Nós vamos colocar o nome das pessoas, né, na página, e assim que voltar a plataforma Lattes, a gente vai colocar o nome das pessoas no grupo Lattes. O grupo no Lattes é bom ter pessoas, é legal, porque assim pode ter graduandos, pode ter gente mestrando, ou só com mestrado, ou podem várias maneiras, ou gente que não se formou ainda. Egressos, tem várias maneiras de participar do grupo. É uma pena que o Lattes não está funcionando, senão a gente poderia ver até um lugar técnico, por exemplo. Vamos ser práticos. E nós estamos nos aproximando da Jota. A Jota é nossa, para quem não sabe, nossa jornada nossa bianual de tradução e adaptação criada pelo Great em 2015. Sempre foi feita aqui na USP, só que nesse ano vai ser na Unesp, Ribeirão Preto. Então, o que nós precisamos? Gente para ajudar, tanto na jornada, então vai ter coisas assim práticas que vão ter que ajudar. Então, por exemplo, coisa simples, gente, postar coisa na internet, ajudar a manter, sabe, a coisa indo, mas é que tudo isso dá trabalho. Então, tudo bem, a gente pode ter até uma coordenação e tudo mais, mas tem que ter pessoas manuais, eu não vou contratar os bots do Bolsonaro para fazer isso. Então, a gente vai ter que fazer isso manualmente. Então, eu precisaria voluntários, gostaria que vocês mandassem um e-mail para mim, entendeu? Falando o que vocês estão a fim de fazer. Outra coisa, também me mandem um e-mail com o nome de vocês, a formação e a área de interesse. Porque então eu vou colocar isso também, a gente vai colocar no site. E nós precisamos ajuda para fazer o feed do site, porque a Jamile vai qualificar. A Jamile está ajudando muito no Great, ela ajudou muito esse ano, entendeu? Ela que está fazendo os webinários com o John e comigo, entendeu? Ajudou no Gotas, tudo tem que fazer, mas assim, ela não vai poder agora. A gente sabe o que é qualificar, um momento muito importante, ela está no mestrado, portanto, a gente não vai poder contar muito com ela. Então, eu preciso de gente jovem, gente que está aqui, que eu estou vendo, a Fernanda, o Sandrei, a Camila, a Thaís, tem mais aqui gente que está ali, foi embora, Giovana. Giovana, quem é você? Eu não te conheço, você quer se apresentar? A Cássia, eu não sei, gente, já que vocês entraram, novos, é bom. Uma das maneiras também de participar do grupo, tem gente que não pode vir nas reuniões, porque está trabalhando, assiste depois, entendeu? Mas também fazendo alguma coisa no grupo, entendeu? Ajudando a fazer um curso, ajudando a divulgar, sabe? Agora, por exemplo, a gente está precisando de ajuda realmente, né? E olha, quem já participou de jornada, a gente precisa de ajuda verdadeira, entendeu? A gente vai falar, tudo bem, isso eu vou fazer. E que a gente possa contar, pelo amor de Deus. Odeio a gente falar, se não vai poder fazer, nem venha. Pelo amor de Deus, que é dobro trabalho. É eu colocar o nome e depois tem que procurar alguém para fazer no lugar. Então, eu não quero. Alguém que vai fazer. E se são vários, a gente pode dividir. Então, não vai ficar pesado para ninguém. Pronto, rest my case. Silvia, e texto para o próximo encontro? Texto para o próximo encontro. John, eu havia sugerido, assim, nós temos, a gente já tem o texto pronto, que não teria que nem que escolher, que seria o da Audrey. O do Jenkins, eu vou agora revisar, já acabei o do Quixote, eu vou entregar agora, eu já vou revisar o Transmídia e eu posso escolher um. E o do Catriz, você pode escolher um também, né, um recente. Eu quero escolher um do Jenkins recente também, porque a maioria das pessoas só conhece aquele livro de 2006, o cara já, né, estamos em 2021. E então o único que a gente já tem assim na mão seria o da Audrey, John. A gente, não sei se alguém aqui, o texto é muito legal, chama Tradução, Adaptação e Transmídia,
quem aqui gostaria de falar, levante a mão, eu já tenho mão levantada, eu vou abrir já, a fila já está aberta, e vocês falam. Seria para a próxima reunião. Gente, pode falar. Posso falar? Primeiro, vamos voltar. Depois Giovana, depois Fernanda. Oi? Só falei a ordem. Depois de você, Giovana e Fernanda. Vai lá. Tá, vou me voluntariar, sim, para ajudar no grupo, sim. Eu estava achando, na Europa agora, todos os museus foram mudados de nome e mantiveram-se os mesmos nomes e adicionou-se a arqueologia a esses nomes. Eu acho muito justo. E essa discussão o sítio do Pica-Pau Amarelo, não posso fazer nada num sítio com pica-pau. Harry Potter, eu não posso botar um bruxo numa escola. Gente, respeita a arqueologia. Isso é de alguém que é a Eva, é o Adão e a Eva, por acaso? É o Adão negro? É a Eva negra? Você criou a primeira pessoa humana? Criou as histórias? Claro que não, são histórias orais coletivas. Há discussões que Homero, vocês são professores, Homero é coletivo, que Shakespeare era um coletivo, era uma pessoa, mas quando que uma pessoa não é coletiva, você compra no mercado sozinha, mesmo no celular, o celular foi criado sozinho, ele saiu da árvore, se não for uma metáfora, fica quase impossível, mas que coisa mais, sabe? Respeita a arqueologia. Ô, Sanclay, depois me manda um e-mail e me fala o que você gostaria de fazer. Vamos lá, agora é a Giovana. É a Giovana. Oi, depois Fernanda e depois Cássia. Eu não consigo ligar a câmera porque ela tá quebrada, mas eu me apresentei, acho que há 2 encontros atrás. Tá. Eu sou graduanda ainda no curso de letras, mas eu gostaria de me voluntariar também para ajudar no compartilhamento, né? Obrigada. Sim, Giovana, agora eu estou lembrando de você que você falou que você está na letras. Você apareceu por causa do... John, acho que da Audrey. A gente já tem pronto, eu mando para o pessoal, tá? Só temos que ver quem vai querer ler o texto, apresentar. Tá, então, legal, Giovana, muito legal, sim, a gente está querendo graduandos, quer dizer, sabe, pessoas que já estão entrando e já vão trabalhar nessa área também, com certeza, vão se encantar. Vamos lá, Fernanda, me mandem todos, hein, gente, e-mails dizendo o que é separado, tá? Não fica mandando junto com outro e-mail, que aí eu posso me confundir. Manda e-mail, tema, que vocês quiserem, já vou saber. Vai lá, Fernanda, depois Cássia. E a gente tem que depois desligar, porque já é quase 4. Eu já ia mandar um e-mail depois da reunião de hoje, falando que eu queria ajudar no Jota. Então, estava conversando com esses dias com a minha mãe sobre isso. Eu falei assim, eu queria muito ajudar, então eu já vou mandar um e-mail sobre isso. E apesar de eu já ter apresentado 2 textos esse ano, eu gostei muito desse texto de transmídia, porque eu gosto muito de transmídia, então eu fico aí, se ninguém quiser, eu posso também apresentar. Eu já conheço o texto bem, e eu escrevi uma coisa similar. Eu posso fazer a apresentação, sem problema. Tá bom, ótimo, João. Acho ótimo, porque aí porque também... como eu já trabalhei com o texto... Tá. Não, tá ótimo. Não sabia que você ia querer, imagina. Não, vamos ter outras pessoas, mas eu estou pensando como eu já tive muito contato com o texto. Tá. Isso aqui vai ser a data, setembro... a data está aqui, dia 3, acho que é 3, pelo que eu vi, dia 3, John, dia 3 de setembro. Ok. Tá, então fala a Cássia e aí a gente desliga, gente, que todo mundo tem, né, mais coisas. Vamos lá, Cássia. Oi, então, tá ouvindo? Dá para ouvir, né?
Sim. Não, tudo bem. Não, então, eu ia me oferecer, mas já que o John se Não, ofereceu, tá vai. perfect. Não. Well done. Agora, John, se você precisar de alguma ajuda para montar o material, pode contar comigo. Eu já conheço o texto bem. Então, perfeito, perfect. Então você pega o próximo, pega do outubro, então. Não, pega o próximo. Posso te colocar? Não, porque eu preciso de gente. Eu preciso, então, já tem a Cássia e eu preciso de mais uma pessoa. Quem quer apresentar ou o Jenkins ou o Catrix? O Catriz. Peraí, posso só terminar? Desculpa. Não, é só seguir. Não percebi, desculpa. Não imagina. Vai lá. Com relação a ajudar, se você precisar que alguém fique com o serviço que a Jamile estava fazendo, pode passar para mim, que eu tenho bastante legal. intimidade com essas coisas, eu trabalho bastante com isso. Então, eu sei como fazer. Então, depois eu te mando um e-mail e a gente conversa. Era só, obrigada. Tá bom, obrigada, Cássia. Vai ser ótimo, obrigada. A gente vai conversar, então. Pronto. Gente, mas quem quer ler, quem mais quer ler, que não leu? A Fernanda eu sei que ia querer. A Ana Catarina já apresentou também, né? Olha, cara. Tá, vamos lá, Ana Catarina, mas a Ana Catarina apresentou menos. Tá, Ana Catarina, fechado, então, a Cássia e você para as próximas 2 reuniões? Tá fechado. Ana Catarina nunca tinha apresentado. Que louca. Por que eu achei que você tinha se apresentado? Porque outra Ana com 2 N's. Tá bom, não tem problema. Tá, então tá. Vocês também, meninas, me mandem o e-mail dizendo que vocês querem apresentar, porque aí a gente já define, não sei se vai ser outubro, Jenkins ou Catriz, mas a gente decide, tá? Beijo para todo mundo. Gente, Tá, fala, Ju. Não, eu tenho que falar com você. Agora não, tudo bem. Não, depois a gente fala, só deixa eu fechar, porque a gente vai publicar no YouTube. Bom, gente, estamos acabando então a reunião do Great, a reunião está gravada, eu vou colocar seguir todos os artigos comentados aqui, além do livro que nós já estamos lendo, que já está, eu coloquei, nas informações do vídeo. Até a nossa próxima reunião, no dia 3 de setembro. Inscrevam-se no canal e sigam as nossas publicações. Em breve também teremos o próximo curso Gotas. Até logo.